Olá pessoal, aqui é o professor Romilson, no canal Inglês na Ponta da Língua, e hoje venho trazer para você o assunto do oitavo ano. Você já estudou? Já pegou no seu livro, no seu caderno, para praticar? Então, você vai ter uma situação extra que é esse vídeo que vai lhe ajudar a pegar o seu material, a pegar seu caderno e junto com o vídeo, não faça desse vídeo a única forma de estudo, não. Ele é apenas para relembrar os conteúdos que você aprendeu durante a aula, em seu livro, no seu material didático e também no seu caderno. Então, não se esquece, já vai deixando aqui ó, o teu joinha, o teu like e lembrando, tá lembrado que eu já falei algumas vezes em sala que eu tenho música no Spotify que falam da palavra de Deus, que fala sobre as escrituras sagradas do Senhor? Então, dá um pulinho lá no Spotify e pesquisa lá Romilson Gomes da Silva e você vai achar umas 8, 10 músicas minhas, uma em inglês e as demais em português. Músicas, louvores esses que vocês vão utilizar para, como é que eu posso dizer, para reanimar, para você se alegrar, você que está triste ou conhece alguém que está triste, então manda essa canção para ele, para que ele possa ouvir algo, né? Porque são louvores que a gente ali lê a palavra, estuda, faz um esboço e cria essa música para você ouvir e adorar o nome do Senhor, tá certo? Então não se esquece, Spotify, Romilson Gomes da Silva. São gratuitas, você pode ouvir quantas vezes você quiser e compartilhar para seus amigos, tá certo? Então, ó, faz isso, ajuda aqui o canal e não esquecendo, aqui você vai estar nessa aula de hoje relembrando dos seus assuntos, ok? Se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreve, dá o teu joia, comenta. Depois da aula, né, do vídeo aqui, eu vou colocar embaixo algumas atividadezinhas que você pode praticar, pesquisar no livro com a resposta e aquilo tudo. E no final também desse vídeo, na descrição do vídeo, eu vou colocar uma ou duas atividades desse assunto, claro, com atividade no Kahoot que você pode fazer em até 3 dias. E ali você vai ver como é que está saindo ou não. E eu, daqui de casa, eu vou conseguir ver qual foi a sua pontuação. Coloca seu nome verdadeiro, seu nome real, para que eu saiba que você está desenrolando, está aprendendo, tá ok? Então, sem mais enrolação, sem mais blá blá blá, let's go to our class now. Vejamos aqui. A gente já treinou, né, na nossa aula, lembrando que a lição da avaliação desse trimestre é a lição 2. Então, nós iniciamos falando também sobre falsos cognatos. Falsos cognatos e cognatos. Então, cognato nada mais é, como você está vendo aqui na tela, que são palavras que ela tem o quê? Uma semelhança no inglês, que é o que a gente está estudando, e a nossa língua. E outro significado é igual. Já os falsos cognatos são palavras que se parecem, porém o seu significado, a sua tradução é totalmente diferente. Veja alguns exemplos aqui embaixo. Ó. Animal, animal. Hospital, hospital. Natural, natural. Actor, ator. Banana, banana. Então, isso são típicos de quê? Cognatas. Já os falsos cognatos, também são chamados de false friends, e nós temos um exemplo bem comum que eu até falo em sala, que é pretend, que não é pretender, ele é fingir. Fabric, que parece com fábrica, mas não é, é tecido. Então veja, interessante, no nosso livro nós vimos a palavra push, que não é puxar, é empurrar. E também vimos a palavra pull, que não é empurrar, é puxar. Então veja o quanto é interessante aprender essas palavras para fim de que você não erre numa tradução ou numa interpretação de texto. Ok? Não se esquece disso. Indo para o ponto 2, nós temos também os estudos dos sufixos. Os sufixos mais comuns que nós utilizamos em sala foram eles: o fu, o ish, o li e o prefixo an, que é o que dá a ideia contrária. Então, no sufixo fu, que significa cheio de alguma coisa. Então, se você tem care, cuidado, careful, cheio de cuidado, então é cuidadoso. Então, aí ele pegou uma palavrinha lá e transformou em um adjetivo cuidadoso. Se eu tenho wonder, maravilha, wonderful, maravilhoso. Tá certo? Então, cheio de maravilha porque é algo maravilhoso. Então, hope,
esperança. Cheio de esperança. Hopeful, esperançoso. Tá certo? Então veja o quanto é interessante. Então full vai dar a ideia de cheio e transforma uma palavra em adjetivo. Agora a palavra, o sufixo -ish, ele pode ser usado para uma questão de aproximado ou parecido com aquilo. Então quando você fala, por exemplo, greenish, esverdeado, então chegando no tom verde. Smallish, pequeno, mas não tão tanto. Aliás, desculpa, mas não tanto. Então, nesse caso, smallish é um tanto pequeno. Tallish é um tanto alto. Você é altinho. Ou seja, não é muito, mas é, entendeu? Então, veja o estilo de usar muito esses sufixos, tá ok? Sem contar que ele pode também ser usado para nacionalidade, a gente vai ver mais pela frente. E o sufixo ly, ele indica advérbio de modo, que no nosso seria o nosso mente, como calmo, calmamente, tá certo? Feliz, felizmente. E assim vai. Aqui eu tenho a palavra quick, rápido. Quickly, rapidamente. Slow, lento. Slowly, lentamente. Bad, mal. Badly, malmente, não existe. Esse bad é uma das palavras que não admite no português receber o sufixo mente para dar o seu advérbio de modo. Ele permanece do mesmo jeito. Porém, nós, na nossa língua, temos a diferença do mal, bad, que seria com U, e quando ele recebe o ly, que ele vira o advérbio de modo, ele vira mal com L. Essa é a diferença da nossa língua para o do inglês, tá certo? E nós temos aqui o prefixo. Aqui errou, né? Era para ter colocado prefixo an. Ele colocou o sufixo, mas está errado aqui, tá certo? Que vai dar ideia de oposto. Então, quando você fala, por exemplo, happy, feliz, unhappy, infeliz, lucky, sortudo, unlucky, não sortudo, azarado, entendeu? Da ideia contrária. E o kind, delicado, unkind, indelicado, ou seja, maldoso, porque kind também pode ser bondoso, certo? Então veja o quanto é interessante aprender os prefixos e os sufixos, tanto na nossa língua quanto na língua inglesa, que é o nosso assunto de avaliação, tá bom? Uma atividade bem rapidinha para vocês. Então veja, dê uma palavra raiz, deixa eu ver aqui, nossa, aqui não é tão tanto, mas vamos lá para o número 3. O uso de ish para nacionalidades, números e características. Então veja, para nacionalidade é muito comum usar esse ish. Por exemplo, British, britânico, Spanish, espanhol, Danish, dinamarquês. E eu tenho um que você conhece muito, English. English, deixa eu ver aqui. English, esqueci o resto, mas vamos lá. Então isso é para nacionalidade. Tá certo? E também nós podemos usar o ish para números aproximados. Quando você fala assim, ó, 30, 30, 30ish, por volta dos 30. Se você fala para alguém, digamos assim, Romilson is 40ish, ele está na casa dos 40. Pode ser mais e pode ser menos. Entendeu? Então, ó, 50ish, 50ish. Então, nesse caso, é mais ou menos 50, ou para mais ou para menos. Tá certo? Então, veja essa questão aí. Quanto à característica, o ish pode também ser questão disso. Por exemplo, child, criança. Childish, coisa de criança. Então, infância. Selfish, self, egoísmo. Egoísmo de alguém. Então, ele é o quê? Egoísta, uma característica da pessoa. Fool, tolo. Tolo no sentido de ação. Agora, foolish, a pessoa é tola. É diferente um pouco. Tá certo? Então, veja o quanto é interessante aprender essas palavras. Tá certo? Isso tem mais uma coisa aqui no livro, mas eu estou só nessa questão de sufixo e essas palavrinhas aí. Tá certo? Então espero que vocês tenham aprendido. Não esquece. Leia os exercícios do caderno, verifique os exercícios do livro, tá certo? E outra, pratique, pessoal. Você conseguir uma boa nota, ela não está condicionada simplesmente, né, a você frequentar a aula. Você tem que dedicar esse momento também em casa. Tirar um momento para você estudar, um momento onde você vai ter um ambiente propício, ou seja, calmo, tranquilo. Há quem goste de ouvir música um pouquinho ali e
treinando, fazendo exercício, aí compete a cada um. Mas você tem que fazer a forma de que você se dê bem para ter uma boa nota. Então, eu espero, professor Romilson, que você consiga a sua nota, que você, né, não precise fazer reposições ou recuperações, e eu estou aqui para ajudar, é claro. Quanto mais você compartilhar, e eu estou com 1.000 e poucos inscritos, se você disparar esse vídeo para alguém que você conhece, que não é da tua turma, mas que, que tem o mesmo assunto de prova, envia para ele. Porque aí com certeza ele vai aprender, vai tirar, tá bom, vai te agradecer e agradecer a mim, e vai se inscrever e vai aumentar meu número de inscritos. Tá certo? Então, muito obrigado, tenha uma boa tarde, que Deus te abençoe e a mim também. Mas em inglês fica: God bless you, God bless me. Bye bye.